Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui conversar sobre um tipo de estilo de festa, ou de recepção, ou de ambiente que a gente pode explorar na hora que a gente está fazendo aquela brincadeira, aquele começo de entender o que quer fazer no visual, no estilo da decoração. Existem alguns estilos, né? Tem estilos que meio que se conversam, que não dão contraste, mas é muito interessante a gente, antes de tudo, conhecer e se familiarizar com os estilos que a gente tem de decoração num evento, numa festa, numa ambientação, mesmo que seja em petit comité, porque você fica com uma harmonia e isso é muito legal. Quando você tem a harmonia e uma identidade bem definida na hora que você faz uma decoração, o ambiente como um todo fica muito mais bacana e aconchegante e agradável de se estar, né? Quando você está num lugar que ele não tem uma linha, uma identidade, você não entende direito o que está acontecendo ali, né? A não ser que naquele momento a identidade seja fazer a junção de um monte de estilos diferentes, que passa a ser uma identidade. Bom, hoje a gente vai falar sobre o estilo de festa clássica. O que que é quando você fala assim, eu quero uma festa clássica, eu quero um ambiente clássico, né? Obviamente, quando você fala num estilo clássico, você está falando num estilo mais comportado de festa, né? Um estilo mais comportado de decoração. O visual que você vai montar, tanto com móveis, tons e composição de flores, a forma que você vai fazer o seu jantar ser feito, a forma que você vai fazer a iluminação desse ambiente, dessa festa ou da sua casa mesmo, quando você está fazendo uma recepção um pouco mais clássica, ela tem uma identidade particular, né? Então, quando a gente fala de uma decoração clássica, a primeira coisa que vem na cabeça é, vai ter aquela cara antiga, aquela coisa que ultrapassada, né? Às vezes a pessoa remete assim, sei lá, tantos anos eu ia numa festa assim, queria uma coisa nova e o clássico não é novo, não é arrojado. E não é verdade. Você pode ter uma decoração clássica, você pode ter uma ambientação clássica e ela ser extremamente contemporânea e atual, né? Então, o mais importante de tudo é você se perguntar o porquê que você está optando, ou a pessoa que está conversando com você, que pode ser um cliente, o porquê que ela está te pedindo uma decoração clássica, né? Então, quando a gente apresenta, que é o tema de hoje, apresentando um estilo clássico, nada melhor do que a gente ilustrar com exemplos. Então eu vou, no decorrer aqui do que eu tô falando, eu vou soltar algumas imagens, porque fica muito mais fácil a gente exemplificar e demonstrar o que é o estilo clássico com o visual, né? Com as imagens do que é o que é uma decoração clássica. Normalmente, quando uma pessoa te procura, ou quando você pode ser um cliente, pode ser um amigo, pode ser você mesmo, pode ser uma pessoa que mora com você e fala: olha, eu quero fazer a minha comemoração de aniversário, meu casamento, as minhas bodas, ou simplesmente um encontro aqui em casa, no salão de festas, ou em algum lugar que eu queira decorar. Mas eu quero uma coisa clássica. Normalmente a pessoa está pensando no conforto do convidado, no estilo, que é um estilo meio atemporal, é um estilo que a gente brinca que não tem erro, né? Quando você fala de uma decoração clássica, você está falando de decorações que tem, se você vai fazer um jantar, as pessoas vão estar acomodadas em mesas e cadeiras, você vai evitar acomodar as pessoas naquela brincadeira de comer no colo, no sofá.
Quando você vai para uma decoração, um estilo de festa clássico, você está indo para uma coisa um pouco mais que tem um protocolo um pouco mais arrumado, um pouco mais com horários, né? A gente fala aquele cronograma minuto a minuto da festa, ele tem um pouco mais de cronograma quando você fala de uma decoração e de um estilo clássico. Então vamos lá, vamos começar. Eu tô trazendo para vocês aqui uma festa que ela, apesar de não ser branca e verde, porque a pessoa pode falar assim, ai, o clássico tem que ser branco e verde. Não, ele não tem que ser branco e verde, ele pode ser a cor que quiser, porque ele é um estilo. E o estilo, ele pode ter a cor que for, mas ele passa a ter o estilo clássico na hora que você começa a ver as mesas montadas, por exemplo, aí você tá vendo as mesas montadas com suplá, com todos os talheres que vão servir o número de pratos que você vai ter. Então, às vezes você tem prato, uma entrada, um prato principal, um segundo prato. Você pode ter já os talheres acomodados de fora para dentro na mesa posta. Você vai servir um vinho branco, um vinho tinto, a água e mais uma champanhe. Você já tem esse serviço montado na mesa. A hora que a pessoa senta, ela já percebe e já identifica esse estilo mais clássico, né? Quando você coloca, por exemplo, cor na decoração, não tem problema nenhum. Você pode usar e abusar da cor na decoração, ela não deixa de ser clássica. Por quê? Porque é o estilo, o conceito que você está usando ao receber está sendo clássico. Pode ser um dia, pode ser uma festa de dia, pode ser um brunch, pode ser um almoço, pode, não tem problema nenhum você estar dentro do estilo clássico e não necessariamente tá fazendo um jantar, né? Não tem zero problema. O que foge do quando você fala assim, ah, eu vou fazer uma festa clássica, mas eu vou com a mesa posta e eu não devo fazer. O que eu não faria, tá? Titina não faria. Eu não poria, por exemplo, uma mesa laqueada. Ela é linda, maravilhosa, ela pode dar uma harmonia enorme no geral da sua mesa, na apresentação geral da sua festa, da sua recepção, mas você não diz que é um estilo clássico. Você não entra numa festa com as mesas laqueadas e fala, ah, eu estou numa festa clássica, eu estou num ambiente clássico. Você diz, eu estou num ambiente super bem acomodado, estou num ambiente que está me recebendo muito bem, mas ele é arrojado, ele não é um ambiente clássico. Vamos nas toalhas? Super vamos nas toalhas. Então, uma mesa clássica, ela pode ser uma mesa de madeira, porque é clássico você ter uma mesa de madeira, uma mesa patinada, isso não foge do clássico. A toalha, eu acho que coroa muito bem o estilo clássico, inclusive porque a gente não precisa trabalhar somente com aquela toalha de rechilier, toda rebordada, ou uma toalha de chantum até o chão. Não, você pode ter uma toalha estampada, não tem problema nenhum, e estar dentro de uma história clássica. Outra coisa que conversa muito bem com o estilo clássico é quando você coloca uma toalha básica embaixo e você joga uma sobretoalha na mesa. Então você tem um conjunto de toalha, que a gente chama de jogos de toalha, que não é uma toalha só. Isso fica muito bonito e conversa bem, e você tá dentro do estilo da mesa clássica, do estilo da decoração clássico. Outra coisa que a gente fala bastante é do tom da luz quando tem um estilo clássico. O estilo clássico, ele é menos arrojado na iluminação cênica. Então, quando você tem o seu salão de festas, a sua casa ou o espaço que você está decorando com a proposta de um estilo clássico, você tem o foco de luz em cima dos pontos, mesa, o lugar que a pessoa vai se servir de comida, uma mesa de doces ou um ponto de bar, né, que você tem às vezes até um aparador, que não precisa ser aquele bar enorme, mas tudo aquilo tem uma iluminação focada e valorizando a mesa e o lugar que você quer valorizar. Mas o
todo da decoração clássica, do estilo clássico, ele é bem ponderado. Então, se você tem assim uma árvore, um jardim, ou o resto do salão, ele não é aquele salão totalmente iluminado. Ele tem uma coisinha mais quente, mais gostosa. O tom da música que você coloca quando você está falando de um estilo clássico é uma música mais, não que seja uma música necessariamente piano e cordas, mas ela é uma música um pouco mais neutra, um pouco mais gostosa de você tá naquele ambiente que não tem uma identidade mais forte. Sei lá, você fala, eu adoro música sertaneja, eu particularmente adoro. Mas se você está fazendo um estilo clássico, o sertanejo não entra nessa hora. Quando você quer estar fiel a um estilo clássico, você vai para uma música mais neutra, uma música mais assim, que tenha um jazz, uma música ambiente que a gente chama, né? Então a música ambiente, numa tonalidade também gostosa, não muito alta, também não muito baixa. Você pode ter um violão e voz, você pode ter um saxofone. Isso é um estilo clássico, né? Isso não é um estilo que você entre e fale assim, eu tô numa coisa totalmente arrojada, eu tô identificando que eu tô numa festa que tenha uma outra temática, né? Então, a questão que eu estava dizendo, a luz, a música, o ambiente como um todo, ele reflete o que é o clássico. Aí, nas imagens que eu estou mostrando, eu vou contar um pouco dessa festa. Essa festa foi uma festa, os clientes, as pessoas que me contrataram, são pessoas muito clássicas, elegantes, fazem muita festa. Então a ideia deles era que a pessoa, quando chegasse, se deparasse com um lugar extremamente confortável, com um ambiente que o convidado já identificasse que ele tinha um lugar para sentar, que ele podia estar sentado, mas ao mesmo tempo ele tinha uma mesa ao lado que ele podia conversar com outras pessoas. Então, assim, é aquela pegada do clássico, porque você tem o seu lugar para sentar, ao mesmo tempo você está extremamente bem acomodado, a circulação da festa foi muito bem pensada, né? Não tem aquela coisa de, para eu chegar até o buffet e me servir, eu vou ter que esbarrar em pessoas, eu vou ter que enfrentar aquela fila. Então, assim, a gente montou mais pontos de comida do que o tradicional, porque exatamente a ideia era ter essa facilidade, esse conforto de você ir até o buffet, se servir, voltar e tá super bem acomodado. Então, tudo isso monta um estilo do clássico, monta um estilo de não ter, por exemplo, uma ilha de comida, né? A ilha de comida é um ponto assim que é super aceito hoje, é super usado, mas ele não caracteriza uma festa clássica. A festa clássica, ela pode tanto ter um serviço à inglesa, né? Que já vem a comida no prato, então já vem a entrada. Você pode, por exemplo, na hora que você senta na mesa, já ter a entrada no prato das pessoas. Isso caracteriza bem o estilo clássico. Em seguida, os garçons retiram esse prato, que é a entrada, e vem o primeiro prato. E depois vem o segundo prato, você pode ter um terceiro prato ou não, ou o terceiro prato já é a sobremesa. Então, tudo isso fala bastante do estilo clássico de festa, né? Falando aí da decoração, você pode ter os estilos clássicos, normalmente eles puxam para os estilos ingleses, que é aquela flor que tem um movimento, ela não é necessariamente uma flor muito atapetada, muito arredondada, porque daí também já entra num outro estilo de decoração. E ele pode ser colorido, mas também pode ser o verde e o branco, que fica muito bonito, super de acordo, mas ele tem esse movimento. Por exemplo, essa festa que eu tô mostrando para vocês, a gente usou uma louça muito linda, que tem uma identidade, ela não é uma louça branca com um filetinho prata ou um filetinho dourado, ela tem uma pinturazinha, mas é uma pintura extremamente clássica, é uma pintura que você pode
ter essa louça há muitos anos na sua casa e você pode estar usando, e você pode ter futuramente essa louça que ela nunca vai sair do seu estilo quando você estiver fazendo uma recepção clássica, né? Então, tem essa pegada que não precisa ficar uma festa chata. A festa clássica, ao contrário, ela pode ter muitas intervenções lindas, originais, porém, você não saiu do clássico. Por exemplo, você pode colocar na frente de cada convidado um bem casado ou uma caixinha com uma lembrancinha, ou seja, um diferencial que você não está saindo do clássico, mas você está arrojando e trazendo diferencial para a montagem dessa mesa. Você pode fazer uma pista de dança que tenha alguma atração. Então, isso tudo faz com que a sua festa seja super diferente, super inesquecível, porém você não saiu do clássico, né? Quando você fala de uma decoração, uma música, uma pegada musical numa festa clássica, por que não fazer a chegada dos seus convidados ser recebida com um pianista tocando no piano? Né? Por que não fazer esse pianista ter um saxofonista que depois começam a tocar junto com o DJ? Isso você não está fugindo do clássico, mas você está trazendo toques muito legais para a festa e toques que você fala, puxa, eu não fugi ao estilo clássico, né? Tem uma coisa que eu acho bem interessante de ser falado, que a gente conversa bastante, que é o seguinte: o porquê que você se interessa em saber os estilos que a gente tem de festa? É porque você curte esse mundo de receber, você curte o mundo de estar mais correto e mais assertivo na hora de fazer uma recepção, de fazer uma festa, ou mesmo de fazer um petit comité na sua casa, não tem problema nenhum. E aí entra também qual é o estilo do seu convidado, da sua família, a sua identidade como anfitrião. Isso é muito importante, porque quando você vai fazer uma decoração e essa decoração tem um estilo determinado, é bem interessante você identificar se você está fazendo isso porque você está indo atrás, que o teu convidado, que o grupo que você vai receber é um grupo que gosta mais de um estilo ou de outro, e por isso você está cautelosamente, cuidadosamente, carinhosamente fazendo com que essa festa tenha, ou a sua recepção tenha, a cara dos seus convidados. E aí você sabe que você vai ser mais assertivo. Ou você fala, não, eu não quero saber, ou não é a hora de eu pensar qual é o estilo dos meus convidados, mas é a hora de eu mostrar como eu sou. Então eu quero mostrar a minha casa de uma forma como eu sou. Então eu sou clássica, eu quero mostrar de uma forma clássica. Então é interessante você entender aonde você está buscando agradar, né? Acho que é bacana pensar um pouco isso. Até para você colocar ou não uma pingadinha de uma originalidade ou não nesse receber da sua festa quando você está indo atrás do estilo clássico, né? Gente, lembrando para você que ainda não me segue no canal do YouTube ou conhece alguém que não segue e gostaria de saber mais sobre esse mundo do recebendo bem, convido vocês a seguir, ir lá, se inscrever, aperta o sininho. Tem um conteúdo muito bacana que está sendo criado ali, nesse mundo do recebendo bem, que a gente fala de muitas coisas legais. E aí, voltando aí para a pegada da nossa festa clássica, eu queria agora contar um pouco dessa festa que eu comecei a falar para vocês, e agora eu vou mostrar mais ou menos o passo a passo da construção dela. Então, a gente está falando de um casamento, a gente está falando de um casamento totalmente clássico, totalmente dentro das preocupações de acomodar muito bem os convidados, de ter lugar para as pessoas segmentados. Eles não eram lugares marcados no sentido de nome na frente de cada convidado, mas tinham setores, era uma festa setorizada. Então tinha, por exemplo, amigo dos pais do noivo nessa área,
amigo dos pais da noiva naquela outra área. Amigos dos noivos, amigo do noivo, amiga da noiva. O noivo tem um hobby, então ali tinha um cantinho que era para as pessoas que convivem com ele nesse hobby. E a gente fez então as mesas todas mapeadas nesse sentido de estar separados os espaços, todo mundo sentado, bem acomodado, todas as mesas postas, no sentido de ter suplá, talher, taças já postos na mesa. Os guardanapos tinham já um acabamento bem bonito, que era exatamente para quando você sentasse na mesa, você ter a sensação de que a mesa estava bem arrumada, bem colocada, e isso tudo faz com que você coroe a festa de uma forma clássica. A cerimônia religiosa deles também teve um conceito clássico, no sentido de uma entrada bem suntuosa da noiva. A gente criou uma porta, porque não era numa igreja, nem numa sinagoga, nem num local de culto. Foi feito no próprio salão de festas, né, que foi feita a festa. Então nós criamos um ambiente bem clássico, no sentido de lustres de cristal, uma entrada da noiva bem marcada por jardineiras de flores. A passarela dela, da entrada dela, era uma passarela de espelho, que apesar de ser uma coisa não tão antiga, você criar uma passarela de espelho, ela traz um conceito bem clássico, né? Bem aquela coisa do cristal, do espelho, da flor. O espelho replica a flor, né? As pessoas todas sentadas em cadeiras, elas eram acomodadas em cadeiras para assistir a cerimônia. A gente tinha um painel verde bem bonito, bem suntuoso, que foi aplicado flores brancas nesse painel, então ficou super interessante, porque deu uma leveza, uma cara meio de nuvem, e ao mesmo tempo arrumou muito bem aquele momento da bênção, aquela parte mais protocolar da cerimônia religiosa. Então, aí a gente tem, a única coisa que eu queria trazer para vocês é mostrar que, apesar de ser uma festa clássica pensada em muitos detalhes, ela não necessariamente foi branca e verde, que é uma tendência da gente pensar que a festa, para ser clássica, ela vai para o branco e verde. Aí eu tô trazendo uma outra festa, que foi uma festa, um aniversário super clássico, foi feito numa casa. A parte do coquetel era dentro da própria casa, e a parte do jantar foi feito no jardim. Nós criamos uma cobertura, foi uma decoração clássica, todo mundo sentado, mesa posta, amarrado de guardanapo. A entrada veio servida na mesa e depois as pessoas levantavam para ir até o buffet para se servir. A louça que a gente usou era uma louça, aquilo que eu estava comentando antes. Apesar dela ter uma estampa, ela é uma louça de uma estampa não tão arrojado, mas também não é aquela louça branca com filete branco e dourado. Então você pode fazer essa brincadeira de usar alguma estampa que converse com a flor, converse com o tom da toalha. Isso não tem problema nenhum. E eu trago agora mais uma ideia de uma outra festa, que foi uma bodas chiquérrima, também clássica, porém muito colorida. Então, aí o que eu quero trazer é que, apesar de eu estar falando de um conceito clássico, eu consigo arrojar e levar cor para a festa. O que você precisa é estar de acordo com alguns predicados que falam o que é ser o clássico. Então, o que é ser o clássico? As pessoas estarem sentadas, a mesa está montada, a comida está servida de uma forma mais clássica, no sentido de não ser uma comida que venha em cumbuquinhas. Ela é uma comida que ou vem a inglesa já
pronta para você comer, ou você vai até o buffet, mas esse ponto de comida tem as comidas que você se serve no prato, não é que vem um menu degustação ou uma coisa mais arrojada no sentido de servir a comida, né? Por exemplo, existe uma coisa que você faz, uma finalização ao vivo no buffet, que é super bacana, mas quando você está se dispondo a fazer um almoço, um jantar clássico, normalmente você vai também para um cardápio mais clássico. Você pode até fazer, eu adoro um risoto diferente, então você faz o que você gosta, mas é um risoto, né? Não é uma finalização ali que busque uma coisa muito mais moderna, uma coisa moderna nem a palavra, uma coisa muito mais arrojado na mesa, né? Eu acho que você pode surpreender quando você está falando de um estilo clássico de uma forma gostosa, mas de uma forma que condiza com o estilo clássico. Então, de novo, você pode ter um pianista tocando na chegada dos seus convidados, ou você pode ter um conjunto de música mais clássica no meio do seu almoço, do seu jantar. Você pode sim ter um soprano cantando. Tudo isso não foge do clássico, né? Mas você não pode, não é que não pode, mas você estaria fugindo do estilo clássico se você colocar, por exemplo, uma roda de samba, se você colocar uma cantora mais arrojada, um hip hop, uma música mais arrojada, você está fugindo do estilo clássico, né? Então eu achei bem bacana ilustrar com essas imagens, porque nada como a gente ver a coisa repercutida ao vivo e a cores na imagem para entender bem o que é um estilo de uma decoração. Gente, de novo, para vocês que ainda não me seguem no canal do YouTube, eu convido você para ir lá, nos curtir, se inscrever, tocar o sininho, que tá muito legal. Tá sendo um conteúdo feito com bastante carinho e bastante cuidado para o mundo do recebendo bem. Te vejo lá. Até a próxima.